Bom, estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, lição de número 7. Nesse momento eu gostaria aqui de facultar a palavra ao pastor Franklin, para que o senhor venha nos falar o Evangelho. Deus abençoe o senhor. Vamos aqui, a Bíblia transforma as pessoas e nós temos que trabalhar os textos da lição, porque nós aqui na sala de obreiros da casa do Senhor, nós somos obrigados, acima de todas as pessoas, a manusear bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo usa uma figura de linguagem que quem manuseia a palavra da verdade é o soldado, que tem que manusear a sua espada. Paulo fala na carta aos Efésios que a palavra é a espada do Espírito. Quer dizer, essa metáfora da Bíblia como espada, ela é metáfora do apóstolo Paulo. Ele tem certeza que a Bíblia ela é uma espada. O soldado romano ele usava dois tipos de espada, aquela de longo alcance e aquela que é a de curto alcance. Todo soldado ele vai ficar esgrimista com a sua espada. Você vai para o campo de batalha, você precisa manter a distância do inimigo. O inimigo tem uma espada grande também e você tem que manusear muito bem a espada. Como a gente sabe, né, o braço tem que ser fortão, porque senão não aguenta. Tem que fazer exercício muscular, tem que realmente aguentar o peso da espada. Você vai com a espada de pau, você não vai sobreviver. O cara vai vir com a espada de ferro, uma espada de aço. É uma espada pesada, ela vai ter ali em torno de 1,5 kg até 2 kg. Ele sabe que conforme você vai mexendo o braço para lá e para cá, a articulação vai todo para o espaço. O ombro não aguenta, o músculo não aguenta, o punho não aguenta. Você está aqui com a espada, o camarada bate na espada, você não está seguro na espada firme, ela te corta, ela escapa da sua mão. Aí ele vem com a espada menor e te penetra. Quer dizer, tem que manusear muito bem a espada, tem que fazer exercício para manusear a espada. No tempo que você não está em batalha, você está em exercício e você jamais se aparta da sua espada. Jamais. Soldado desarmado não é soldado, é uma desonra para um soldado quando ele é abordado por um superior, que ele tem que apresentar armas, e cadê a tua arma, o soldado? Não tem, é uma desonra. Os senhores devem conhecer pessoas que são do exército, que são da polícia militar, da polícia civil, ele jamais se aparta da arma dele, jamais, ele dorme com a arma dele, ele tem a arma da corporação e tem sua arma pessoal. Quer dizer, ele tem a sua arma de defesa pessoal e ele tem aquela que ele atira em nome da corporação. Um amigo meu que é do exército, ele é armeiro. Então, como ele é armeiro, ele sabe que a arma emperra. E por isso ele tem que desmontar a arma todinha e devolver para o soldado a arma boa. Não pode emperrar o gatilho, não pode emperrar o tambor, não pode emperrar o fuzil, não pode. Ele é armeiro, ele entende tudo de arma. Ele entende tudo, tanto da arma de punho quanto dessas armas de guerra beligerantes. E realmente nós estamos muito bem armados. Nós estamos armados com a espada do Espírito. Do Espírito. E essa espada do Espírito, ela exige que o obreiro manuseie muito bem a palavra de Deus. Por isso, na hora que os senhores não estiverem pregando a palavra de Deus, os senhores devem estar meditando nela de dia e de noite, pregando para si mesmos. Mas é pregando para si mesmo. Você tem que pegar a Bíblia e deixar o Espírito Santo pregar para você. Ele tem que pregar. Se o Espírito Santo não estiver pregando para o pregador, aí o pregador vai transformar a palavra de Deus, ao invés de manusear a palavra de Deus, ele vai manipular. Ele deixa de ser um manuseador e é um manipulador da palavra de Deus. Se ele é um manipulador, então agora a gente está num laboratório. Estão manipulando formas. Paulo sabe a diferença entre manipulação e manuseio. Ele não disse manipular. Não é para forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz. Não pode, meu irmão, isso é pecado. Isso é pecado gravíssimo. É o mau uso da palavra de Deus. E existem os manipuladores da palavra de Deus. Pegam os textos, recortam os textos, modificam os textos, inutilizam o texto. Dá para inutilizar a palavra de Deus. Jesus ele falou assim, vocês invalidam a palavra de Deus. Dá para invalidar a palavra de Deus manipulando ela. Ela continua sendo espada, continua sendo palavra de Deus, mas como ela não foi manuseada e sim manipulada, ela fica invalidada. Quando que ela fica invalidada? Quando a nota de rodapé é mais importante do que o texto.
Quando a opinião do pregador é mais importante do que o texto dos apóstolos. Quando a minha ideia prevalece sobre a doutrina. Ponto. Perdeu a eficácia da palavra de Deus, e é isso que os judeus faziam. Eles criavam suas regras, suas manipulações, suas doutrinas, as suas tradições, e não importava o que a Bíblia dissesse, importava o que o rabino tinha dito. Aí o rabino prevalecia sobre a palavra de Deus. Que Deus nos livre, né, meu amigo? Que Deus nos livre de nós termos aqui homens que manipulem a palavra de Deus e assim também as nossas consciências e invalidem a eficácia da palavra de Deus. Como a metáfora, ela é uma metáfora que fala sobre a espada, e que a gente já sabe que você tem que se exercitar. E por que se exercitar? Porque é uma espada pesada. Se uma espada comum ela é pesada, imagina a palavra de Deus. Tanto é que os profetas diziam: peso da palavra do Senhor. Peso. O Amós disse: olha, nem o profeta eu era. Então eu estava com a minha vida ganha. Aí Deus mandou eu profetizar. E aí, se o leão rugir, quem não vai temer? Se Deus mandou, com quem não vai profetizar? É um peso. Nós que somos obreiros da casa do Senhor, indistintamente, todos nós que ministramos o Evangelho, a palavra do Senhor, temos um peso aqui, ó, a tira-colo. Então você imagina, tem um peso aqui no braço, só que quando você coloca essa espada de 1,5 kg, 2 kg aqui na cinta, como você vai andar? Assim, descomposto? Vai ficar um lado do corpo doendo também. Se a palavra de Deus não pesa em você, se você não sente o peso da palavra de Deus, está desarmado. Está desarmado. Você é um soldado que você está colocando toda a tropa em perigo. Obreiro, como a gente sempre aprendeu, o pastor Franklin, que é de antiga geração, eu vejo os nossos irmãos aqui, de antiga geração, sabe que todo obreiro, na hora que for dada a oportunidade, não pode recusar. Não pode recusar, não pode dizer assim, não, passa para o outro. Isso aí a gente deixa para a membresia, novos convertidos que estão chegando e que tem medo, que tem dúvida, que tem pouco conhecimento. O obreiro tem que estar sempre apto, sempre apto a trazer a saudação, a trazer uma ministração, a fazer uma boa leitura da palavra de Deus, a explanar o texto, tem que estar sempre apto a atender o chamado do ministério, participar das escalas ministeriais, atender o ministério todo, o tempo todo. Se for culto de criança, se for culto de irmã, se for culto de círculo de oração, se for culto de vigília, se for visita na casa de alguém, sempre apto. Eu não estou preparado, então o senhor não está colocando a tropa em risco. Não pode. Agora a gente está numa nova geração. Ontem eu estava ouvindo o pregador, aí eu estava me perguntando na hora da pregação se eu faço parte dos antigos pregadores ou dos novos pregadores. Se eu prego naquele estilo ou se eu prego no estilo mais antigo. Estava me comparando, eu sempre me comparo, né? Me comparo. Eu vejo os irmãos que pregam muito bem, que explanam muito bem, que conseguem assim explicar o texto, aí eu vou me comparando. Isso é uma coisa antiga, né? Sempre, desde que eu me converti, eu ouço o pregador e vou me comparando com ele, né? Não para ser melhor do que aquele irmão, mas porque a gente tem que aprender uns com os outros. Temos que aprender. A gente pode imitar o apóstolo Paulo, não pode? E quem que ele imita? Jesus. Então a gente se mira nos melhores. Se mira nos melhores, se mira nos irmãos que estão no ministério, que estão trabalhando bem a palavra de Deus. A gente se mira e fala: olha que bonito, olha que bem, olha que inteligência, olha que maneira de entregar a palavra, olha o controle do tempo que ele tem, não extrapolou no tempo, falou numa linguagem que é importante para toda a igreja, para os obreiros, para as irmãs, para os irmãos, para quem é de ministério, para quem está chegando agora. Pegou um texto difícil, como o texto de Ruth, e colocou de uma maneira didática para que as pessoas pudessem entender o conteúdo do Evangelho. A gente vai se mirando. A palavra de Deus tem um peso. Você é um soldado do Senhor Jesus. Essa é a metáfora mesmo. Você é um soldado. Todos aqui devem estar armados, com a palavra dentro do coração. Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Tem que estar sempre preparado, diz o apóstolo Pedro, para dar a razão da fé para quem pedir explicação. Por que você é assim? Por que você cria assim? Por que você é diferente dos outros? Tem que saber explicar. É uma graduação, é uma obrigação. Ainda mais agora que tem um monte de heresias aí que não param mais.
É heresia que não acaba mais. E é por isso que existe a escola bíblica dominical sobrevivente, tá bem? Sobrevivente. Muitas igrejas já sacrificaram a escola dominical. Essa semana nós começamos o curso de teologia numa das nossas congregações aqui no setor. Aí o que eu me espantei, senhores? Mulheres. Nós tínhamos ali cerca de 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, umas 15 irmãs. Tem uma senhora, duas senhoras bem já de idade, um senhor bem de idade, uns dois, um jovem, uns dois cooperadores e irmãs, cheio de irmãs. Quer dizer, nossa igreja ela não pode desativar a escola dominical e muito pelo contrário, tem que fazer um investimento porque é um chamamento do Espírito Santo. É um chamamento para que os obreiros sejam aptos e para que a membresia também comece aí a buscar a palavra de Deus. E perguntas inteligentes foram colocadas ali, justamente porque a Bíblia começa a desmistificar as lendas, começa a desmistificar as heresias e começa a desmistificar as mentiras que estão sendo pregadas por aí. Quer dizer, nós temos uma importante missão pela frente, que é sermos ensinadores da palavra de Deus, e para sermos ensinadores tem que levar essa espada e não pode andar descomposto, é feio, né? Tá doendo aqui, eu vou deixar minha espada de lado. Não, tem que ser um Highlander. Vocês assistiram esse filme, né? O Highlander, né? É o imortal, porque se o outro Highlander lá queria cortar a cabeça dele fora, então o diabo quer cortar a nossa cabeça fora. Quer cortar. Agora não vai conseguir se a gente exercitar a palavra de Deus. Bom, feita essa introdução, a palavra está sempre aberta, tá, meus irmãos? Que a gente não está fazendo catecismo com os senhores. É um fórum, aí nesse fórum a gente vai falando e os irmãos falam também, tá bem? Feita essa introdução, o primeiro texto que nós devemos trabalhar é o texto de Hebreus, tá bem? Capítulo de número 4, aí o versículo 11 até o versículo 13. Está na revista. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Começa o autor aos Hebreus, ele tem um grito na garganta, é um grito que nós vamos ler lá em Hebreus capítulo 5, meus irmãos. Os senhores podem manusear a palavra de Deus aí, capítulo 5, eu vou pedir para os senhores ler o versículo de número 12, tá bem? Hebreus 5, 12. Pode ler? Sim, senhor. Porque, devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitai de que se vos torne ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitai de leite e não de sólido mantimento. Você vê a dureza com que o autor dos Hebreus trata o assunto, a dureza. Ele diz que nós já deveríamos ser mestres. Mestres. E por que mestres? Por causa do tempo que passou. Existe graduação. Existem os rudimentos da palavra de Deus, sala de novos convertidos, discipulados, as doutrinas de perguntas e respostas. E o autor aos Hebreus ele fala, eu já estou no capítulo de número 5, já expliquei 1, 2, 3 e 4, tenho coisas importantes para falar para vocês, mas eu percebi que a minha sala é composta por pessoas que não são exercitadas na palavra da justiça. E diz aqui, e haveis feito tais, vocês se fizeram de tal forma que necessitais, é uma necessidade de leite e não de sólido mantimento. Não haja dúvida de que nós estamos com nós somos muito rasos
no conhecimento da palavra de Deus. E a palavra é escrita mesmo, é rasos. Rasos. Sabe aquela piscininha de criança? Que a gente vai lá e fala, ó, criança, fica aqui na piscininha de plástico. E alguém ali tomando conta, e a criança pensa que está no fundo, igual os adultos. Não, está tudo no raso. Só o autor dos Hebreus fala, vocês não são mestres. É tudo bebezão. Não suportam o sólido mantimento. Vocês veem aqui o versículo 13. Pode continuar, por gentileza. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Pega essa palavra aqui no culto de amanhã, segunda-feira, e leva para os obreiros. Meu Deus. Faço assim. Chama todo mundo de menino. Se tem disputa ministerial, mimimi, nhenhenhen, quero, não quero, quanto que eu ganho nisso, vou, não vou, é criancice. É leitinho. É leitinho, a gente chama todo mundo de menino. E fala, Jesus falou, vinde a mim, ó, pequenininhos, né? Então, vem aqui, eu trato para vocês como criança. Você está como criança, porque precisa de mimos, né? O obreiro precisa de mimos, precisa de incentivo fiscal, né? Precisa de barganha, precisa de incentivo, precisa de motivação. Que vergonha, irmãos. Que vergonha ter que ficar motivando as pessoas, oferecendo, sei lá, lugar na foto, porque senão não vem. Aí o autor às vezes fala, se ainda necessita de leite, é porque não é exercitado no exército. É um perigo colocar um cabra desse aí para lutar do seu lado. Ele vai abandonar você, igual o João Marcos fez, e você vai ficar ali, pensando que tem 3 e tem 2. Aí meu pai dizia, né? Quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Você pensa que vocês são 3 camaradas na viagem missionária, e não é 3, é 2. E depois de 2 fica 1. Paulo perdeu Barnabé por causa de João Marcos. E agora? Fica em casa? Fica em casa e a economia a gente vê depois. Agora tá aí, né? Agora tá aí. Fica em casa, a economia a gente vê depois. Depois vem que hipocrisia dizendo que aumentou o número de desempregados no Brasil. Não, é um dos únicos países que durante a pandemia conseguiu criar mais 8 milhões de vagas informais, de emprego informal. Que o brasileiro não é besta. Né? Não é besta não. O venezuelano abandonou lá o país dele lá e veio aqui pedir socorro para nós aqui. O brasileiro não foi lá para Venezuela, nem para Cuba, nem para China, nem para o México, nem para lugar nenhum. O brasileiro foi lá, fez a desobediência, vendeu o limão no farol ali, foi para a informalidade, inventou máscara. Eu peguei uma passageira que ela disse que a colega dela construiu uma casa vendendo máscara. Estava na miséria, devendo todo mundo, fez máscara e construiu uma casa. Isso é brasileiro. É uma injustiça, senhores. É uma injustiça trancar esse povo brasileiro dentro de casa enquanto eles ficam manipulando a verdade. Não, senhor. Que quiseram fechar as igrejas aí, os pastores foram para a internet. Foi cuidar dos irmãos aí em casa, pela internet, mandando um WhatsApp, fazendo vigília e joelho no chão. Os sobreviventes estão aqui. Não tenho dúvida que a gente é sobrevivente de uma aprovação. É isso, a gente não é menino. Não dá para tratar como menino. Tem que ser soldado. Então, se é soldado, a gente tem que empunhar a palavra da justiça. E se o autor Azebeu chama a gente de menino, a gente vai falar, não é todo mundo assim. O versículo 14, por favor. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ou será que está tudo misturado? O bem e mal agora não é tudo igual, é tudo homogêneo. Não tem mais certo e errado, não tem mais bem e mal, não tem mais verdade e mentira. É todo mundo agora lacrado. Aí ele fala, não, um mantimento sólido, que é o que nós queremos aqui, é para os perfeitos. Ele fala, perfeitos. Existe uma doutrina da perfeição cristã na Bíblia. Doutrina da perfeição cristã. Doutrina da perfeição cristã começa com o Senhor Jesus. O senhor pode abrir aí Mateus capítulo 5 e 48. Lá no monte, hein? Lá no Sermão da Montanha. Mateus 5, 48.
Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está no céu. Aí Jesus aumenta o padrão, ele fala, vocês têm modelo. Vocês querem modelo? Eu vou dar modelo para vocês. Qual é o modelo? O Pai. Modelo de quê? De perfeição. Aí a gente erra dizendo, irmãos, ninguém é perfeito, né? Aqui todo mundo erra, ninguém é perfeito, a gente vai continuar se conformando com isso. Aí a gente contraria a palavra de Jesus, que mandou, o mesmo que disse, se te baterem na direita, oferece a esquerda, se te pedirem para andar 7 km, anda 14 km, se te pedir o paletó, dá a camisa com a gravata junto também, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O mesmo que disse isso fala, sede, pois, perfeitos. Como? Como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Jesus começa com a doutrina da perfeição cristã. E essa doutrina da perfeição cristã, ela é doutrina para obreiro. Por quê? Porque tem um corpo de obreiros responsáveis pelo aperfeiçoamento dos santos. Não tem? Ou a Bíblia não é a palavra de Deus? Ou não é o gládio do Espírito Santo? O gládio do Espírito Santo é aquela palavra, aquela espada que o gladiador entra. O gladiador usa. Senhor. Pastor Rogério, já vamos para Efésios capítulo 4, por favor. Deus falou para Abraão assim, anda na minha presença e ser perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente somos perfeitos? A Bíblia fala que nós não somos perfeitos. Mas tem versículo que fala que nós somos perfeitos. Somos perfeitos ou não? Então a gente vai ler agora o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo de número 4 também. E o versículo 11. E vamos ler. Né? Se a gente não cumprir todo o roteiro da nossa revista, a gente cumpre o roteiro da aula. Tá bem? Efésios 4:11, meus irmãos. Pode ler? Sim. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Está todo mundo aqui, tá vendo? Está todo mundo aqui. O corpo ministerial está aqui e vai estar amanhã na reunião de obreiros. Pode continuar. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Querendo o quê? O aperfeiçoamento. Ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Ele quer. Porque olha tudo que ele colocou para trabalhar. Ele não colocou o mendigo da rua, esfarrapado, pedindo uma esmola. Ele não colocou o novo convertido que acabou de aceitar a Jesus. Ele colocou essa gente aqui, olha o esquadrão para aperfeiçoar os santos. Ele colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Chegou no céu. Antes de falar, cadê o meu galardão por causa da água que eu trouxe para o pastor aqui? Ele fala, não, vamos para Efésios 4. Depois a gente fala da aguinha que você levou lá para o pastor. Quero saber disso aqui. Disso aqui. Porque a gente quer receber galardão de quê? De ouro, prata e pedras preciosas. Eu quero ser galardoado como professor. Quero chegar lá no céu e falar, Senhor, eu ensinei a sua palavra. Eu quero ser galardoado como um professor. É como eu quero. Por quê? Porque nós somos chamados para isso aqui. Então, antes de pensar naquilo lá, sabe, na igreja que eu varri, tá bom, varrer é bom, né? No banheiro que eu cuidei também é bom, mas para isso a gente tem um corpo diaconal para fazer isso aí. Tem os colaboradores, tem os líderes. Alguns pastores eu vejo e falo o seguinte, irmãos, aqui eu faço tudo. Aqui eu vou para a porta, aqui eu limpo o banheiro, aqui eu varro o chão, aqui eu prego a palavra, aqui eu oro, aqui eu jejuo. Aí pensa que está fazendo um grande serviço. Não está fazendo um grande serviço. Por quê? Está sozinho na igreja? Não tem ninguém para ajudar? Não tem irmãs? Não tem irmãos? Não tem colaborador? Não tem ninguém? Se não tem ninguém, né? Se só tem tu, vai tu mesmo. Aí eu fiz isso. Agora, se tem e você está fazendo tudo, é incompetência. Tem que colocar gente para fazer isso aí. Porque o apóstolo Pedro foi tentado. As mulheradas chegou reclamando lá, porque as judias de Jerusalém tinham mais prestígio do que as judias de fala grega, e pegou e falou, vamos tomar conta aqui da mesa, né? Faz o serviço social aqui. Era a tentação para Pedro. O que o apóstolo Pedro falou? Hã? Pode falar. Escolhi. Onde? Dentre vós, varões que sejam competentes para fazer isso aqui. Eu não vou me meter, não. Você quer que eu deixe a palavra e a oração para poder cuidar das mesas? É um importante negócio, vamos colocar gente importante para fazer isso aqui. Agora,
pegar e faz tudo, o Senhor faz tudo, eu oro, eu prego, eu jejuo, eu visito, eu entrego tudo, enquanto os obreiros ficam tudo de boa, está errado. Está errado. Quando chegar diante de Jesus, eu falo, por que você não colocou os irmãos para trabalhar também? Você não viu o que eu fiz? Chamei 70 e mandei 70. Comecei com 120 e transformei em 3 mil, de 3 mil em 5 mil, de 5 mil numa multidão que ninguém pode contar. Como que foi feito isso daí? E ainda por cima, pastor Rogério, vai se enfadar mais, vai ser mais cobrado, né? E vai fazer um serviço mal Ele feito. vai fazer mal feito, porque vai estar cansado aqui, não faz bem feito e pronto. Igual Moisés, né? Aí o Senhor falou, e você não leu nunca nas Escrituras, rogai ao Senhor da Seara? A Seara não é sua, a Seara é do Senhor, tem Senhor, você está sozinho, rogai pois ao Senhor da Seara para que Ele envie trabalhadores para a sua Seara. E Ele disse, pedi, dar-se-vos-á. Foi por isso que John Wesley falou, Senhor, dá-me 100 homens e eu farei um bom trabalho aqui na Inglaterra. Deus falou, está aqui, seu exército. John Wesley trabalhou. É assim, meus irmãos, a gente não tem que pedir ao Senhor da Seara, fazer tudo sozinho, está errado. Não, tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Para quê? Aí ele diz aqui, para aperfeiçoamento dos santos. E para que mais? Aí eu já dou oportunidade, você pode falar. Pode ler, por favor. Continua aqui. Pode continuar. Somente os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para a obra do ministério, meu. É para ministrar. A palavra ministério aqui é diaconia, tá bem? Para a diaconia. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Pega lá na terra, tem que fazer cavar os alicerces, tem que lançar a ferragem, tem que fazer a concretagem, tem a base, começa a levantar as colunas para poder ter um prédio. É corpo de Cristo, né? A gente tem que chegar no andar de cima. Enquanto a sociedade